Boa tarde, começamos agora mais uma Economia em Foco, o último de 2018, e fica a expectativa quanto ao que vamos discutir em 2019, qual a expectativa para a economia brasileira. E nós vamos tratar dessas expectativas com o Pedro Paulo Silveira, que é da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise, obrigado pelo convite. E aqui do meu lado, Fábio Silveira, da Macrosector Consultores. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Eu lembro que você pode nos acompanhar pelo YouTube ou então pelo Facebook da Jovem Pan News, e depois nosso programa fica disponível para você conferir na íntegra, conferir também os programas anteriores. Então vamos começar falando do Pedro Paulo Silveira. Pedro Paulo, tua expectativa para 2019, de uma forma bem resumida, depois nós vamos falar das dificuldades aí de uma forma mais detalhada. Eu acho que se eu olhar só para a economia doméstica, o viés é positivo. Para mim é francamente positivo. Eu tenho na minha cabeça os efeitos da taxa de juros ainda se disseminando sobre os investimentos, sobre a Bolsa, sobre as expectativas, o sentimento de novidade em relação ao novo governo, promessas de reformas, tudo isso pode impactar positivamente. Tem um porém aí, além das reformas serem votadas aqui, o que é um desafio e tanto, depois de, vamos colocar, 25 anos discutindo reformas, ou talvez 30, né, até a aprovação da carta, o fato é que lá fora o ambiente está um pouco desafiador demais para o que a gente pode encarar. Temos algumas questões importantes no pipeline, como possibilidade de recessão nos Estados Unidos, desaceleração na China, economia fraca na União Europeia, que formam aí o cenário, junto com os problemas geopolíticos, mais desafiadores para o ano que vem. Esse é o meu cenário. Fábio, você está preocupado também assim, com o cenário externo, ou você acha que os problemas maiores são nossos mesmo? Não, eu acho que no plano interno temos bons fundamentos, acho que a economia tem condições de evoluir positivamente, temos uma inflação baixa, temos um bom saldo externo, temos, enfim, uma dinâmica ainda favorável para poder ter algum crescimento adicional em 2019. Agora, no ambiente externo também tem um quadro desafiador, como o Pedro Paulo falou. Agora, não estou tão pessimista, porque entendo que existe um efeito que a gente ainda não conseguiu captar direito, que é essa queda do preço do petróleo nos últimos meses, que foi uma queda muito forte, e essa queda eu acho que vai ser seguida por uma redução de outros preços de commodities no mercado internacional, mas principalmente no caso do petróleo vai gerar uma receita adicional para empresas e famílias no mundo todo, inclusive no Brasil. Então você vai ter um plus, um adicional de renda disponível, que eu acho que ajuda um pouco a economia a não ter um crescimento tão internacional, a ter uma evolução tão ruim como o Pedro Paulo está aí vaticinando, né? Eu acho ele um pouquinho pessimista. Mas tem desafios lá fora, não resta a menor dúvida. Eu acho que a gente pode até falar um pouco mais do cenário internacional, porque tem chamado muita atenção o comportamento incerto das bolsas de valores, que passam por ajustes, de repente tem uma alta recorde, né? Nós tivemos esse exemplo nesta semana nos Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos estão no centro das preocupações, né? Trump tem uma capacidade de produzir fatores que trazem incerteza para o mercado global, que é impressionante. Agora, a economia americana está com dados muito positivos, desemprego muito baixo, uma situação de quase pleno emprego, e essa ameaça de recessão fica difícil para as pessoas entenderem, fica difícil até para a gente para dar notícia, porque um dia é a preocupação com recessão e no outro que está crescendo demais tem que aumentar os juros. Eu acho que tem alguns fatores que... O que você colocou é claro, o desemprego é o menor desde 67. Uhum. A taxa de crescimento dos salários medida no mês passado, no mês retrasado, divulgada no mês passado, foi a maior desde 2009. Então, a economia mostra sintomas bastante positivos do ponto de vista do crescimento econômico, que reafirmam a intenção do Banco Central americano, que nós vamos continuar o processo de normalização da política monetária. A economia americana não precisa mais, né, de nenhuma muleta para caminhar. Ela teve alta. Tendo alta, a gente vai tirar a medicação básica que eles tinham, era o quantitative easing, que era uma emissão de moeda gigantesca e juros muito baixos. Eles começaram a normalizar a taxa de juros e reduzir a oferta monetária. Agora, muita gente dentro do mercado, muita gente fora dos Estados Unidos se preocupa com o processo de normalização da política monetária. Né? Tem alguns fatores estatísticos, pseudo-estatísticos,
que lançam alguns alertas para esses analistas do mercado. Um deles é que a economia americana ela tem um ciclo médio de 6,6 anos. Quer dizer que entre uma recessão e outra tem 6,6 anos de intervalo. O maior intervalo foi de 122 meses, que foi de 91 a 2001. Esse foi o maior ciclo de expansão. A gente já está estourando todos esses prazos aí sem uma recessão, justamente porque é um processo ainda bastante diferente para a gente entender, que é a estabilização da economia americana diante do quantitative easing. É uma coisa que ainda está sendo analisada para ver os efeitos bastante claros. Dentro de um mundo, o mundo ainda está vivendo coisas importantes, como o Brexit na União Europeia. A União Europeia tem problemas geopolíticos bastante importantes agora, como o crescimento de governos populistas ou de forças populistas desafiando os governos mais democráticos de lá, e a China com um cenário de crescimento um pouco diferenciado. Eu acho que essas são as preocupações básicas do mercado, que fizeram inclusive com que o Trump lançasse a bandeira do aumento não, né? Fizesse com que ele saísse em disparada contra o aumento da taxa de juros. Ele reivindicou algumas vezes isso daí, tentou puxar a orelha do Jeremy Powell e agora ameaçou o Jeremy Powell de demissão. É curioso, né? Mas se a gente olhar os gráficos, as tabelas, os números, a gente vai ver, contrariando um pouco o que o pessoal está falando, é que o Trump tem razão dessa vez. Na verdade, não precisaria você ter essa elevação adicional de juros, pelo menos no que está sendo anunciado, mais 2 ou 3 elevações, porque, eu insisto, nessa questão da queda do preço dos combustíveis. Isso vai trazer um alívio do ponto de vista da inflação. É verdade que temos os salários crescendo nos Estados Unidos, isso gera expectativa inflacionária, não resta dúvida, mas quando você reduz o custo de transporte de um país como os Estados Unidos ou mesmo a Europa, e aqui no Brasil vai acabar tendo um efeito positivo, você dá uma arrefecida nessa pressão inflacionária. Portanto, talvez não seja necessário ter mais 2 elevações de juros nos Estados Unidos. Talvez mais uma. E seria o suficiente para que a inflação ficasse realmente tranquila nos Estados Unidos e o crescimento americano, é lógico que o crescimento americano vai uma hora perder fôlego, né? Mas talvez ele não tenha que perder fôlego com as batatadas que o Trump faz. Né? Esse que é o problema, é a comunicação dele que é muito ruim, mas a percepção que eu, pelo menos, estou vendo dos números é que ele tem razão que não seria necessário aumentar muito mais os juros americanos. Não, eu concordo com você. Mas ele não é muito delicado, esse que é o problema ao lidar com o mercado financeiro. Do petróleo, se você pegar a medida que o Banco Central utiliza lá, que é o core, que exclui o preço do petróleo, o preço do petróleo não entra pelos seus efeitos primários, entra pelos seus efeitos secundários. O core do PCI, ele está em 2%. A taxa de desemprego está em 3,7%. São as metas do Banco Central. O Banco Central está dizendo, olha, eu não estou preocupado com a inflação. Tanto eu não estou preocupado com a inflação que eu quero colocar a taxa de juros onde ela tem que estar. Onde é que a taxa de juros tem que estar? Na taxa de juros neutra. Qual é a taxa de juro neutro? Ainda que ele não tenha condições de medir isso, e ninguém hoje no planeta tem condições de medir isso, eu acho que um dia talvez a gente chegue a medir isso, quem sabe. A inteligência artificial. Então. Eu acho que a inteligência artificial não é criativa o suficiente para criar uma coisa que não existe. Mas intuitivamente falando, a gente sabe que a taxa de juro neutra não é 2,5 como não é 3,5. Ela é algo no meio do caminho. Então o Fed vai tentar fazer uma taxa de juros de 2,75 de 3,25. Que não piora a economia e não deixa a inflação crescer. Que não é muito diferente do que ele está fazendo. Nós estamos falando em 2 ou 3 altas da taxa de juros. O que não pode acontecer é o mercado tentar se proteger da alta da taxa de juros, achando que a taxa de juro neutra é excessiva. Ela não pode ser excessiva. Se o mercado acredita que a taxa de juros é excessiva, é que provavelmente o mercado é que está errado. Agora tem problema quando se mexe com os juros nos Estados Unidos, eles estão pensando lá, na economia americana. Inclusive, a Federal Reserve tem preocupação com o crescimento, com o desemprego, que é diferente do que acontece no Brasil. Que aqui no Brasil os juros ficaram muito altos, com a economia apanhando de uma recessão, porque o foco é a inflação. Agora, quando eles mexem com os juros lá, eles mexem com o resto do mundo.
Sim, sem dúvida. Pode ter consequências, é fluxo de investimento. Você tem uma série de alterações dependendo do mais ritmo. Uma vez, aí não haveria consequências, entra nesse processo aí de economia global pior? Nós estamos falando de um juro... Que ele pode ser neutro para eles e não ser neutro para o mundo. Mas ele tem que olhar para o juro dele. Isso é fundamental. Isso é bom para o resto do mundo, inclusive. Né? Ele tem que ter uma regra bastante definida para ele, para que o mundo possa seguir essa regra. Se ele vai levar a taxa de juro dele, a taxa de juro neutra, para 3%, num cenário que você tem estabilidade de preço por muito tempo, a taxa mais longa deles não pode superar 3,10, 3,20. Não seria uma taxa absurda. O mundo derreter, porque uma Treasury americana está em 3,10, 3,20, é porque o mundo está errado. É a remuneração do título, né, americano? É a taxa de juro de longo prazo. Significa que se você não consegue conviver, eu vou usar um termo médico, é chatíssimo falar sobre termo médico e economia, mas é o que todo mundo gosta de ouvir. Se você tiver que conviver com uma temperatura de 36,5, 37 e não conseguir, significa que você está com algum problema. Né? Se a sua temperatura tem que ficar mais baixa que isso, que o seu metabolismo pode ser afetado, é porque você não está bem. Acho que se o resto do mundo, ou se a própria economia americana, se o mercado acionário americano não consegue conviver com uma taxa de juros de 2,75%, 3%, é porque tem alguma coisa errada nesse equilíbrio. Mas já existe uma coisa errada que ainda ninguém sabe direito, é que durante 8, 9 anos praticamente, os juros americanos ficaram próximos de zero. Isso desafia a teoria econômica lá na origem. Né? Nunca na história deste mundo você teve juros zero durante tanto tempo. Então, nós não estamos em tempos normais, estamos em tempos um pouco diferentes. Quer dizer, o que vem se tentando fazer gradualmente é subir os juros sem desequilibrar o jogo de moedas internacional. Né? E isso o Banco Central americano já vinha fazendo com razoável êxito. Né? Você não teve grande turbulência, você via a liquidez internacional, a liquidez americana e internacional relativamente sob controle, sem grandes explosões, sem grandes oscilações, como ocorreu em 2008, 2009, 2010, né, depois do crack americano, do segundo crack, né, deste século. Então, o que a gente percebe é que, em essência, o mercado financeiro americano está fazendo a coisa certa. Talvez esteja exagerando agora nessa expectativa de aumentar mais os juros, sem levar em conta que temos um preço de petróleo que não é mais guiado por fundamento. Não é mais oferta e demanda de petróleo que determina o preço de equilíbrio do petróleo. São os fundamentos e mais a interferência do mercado financeiro nos mercados futuros de commodities. Então, nós temos um mundo novo. Então, acho que a gente tem que dar um pouco de passo para trás e tentar analisar todo esse mundo no seu conjunto. Agora, eu até peno em dizer, mas talvez o Trump esteja com razão desta vez. Agora, o mundo jogando não tá como bem, um papel de José de Alencar, né, da economia americana, mas eu acho que desta vez o Trump está certo em evitar um aumento maior do juros. O Pedro Paulo falou que da economia não está bem. Agora, eu acho que ela não está bem em vários aspectos mesmo, a economia mundial. A gente tem a Europa com várias economias com dificuldade de conseguir se recuperar para valer, então leva um susto com a Itália, você leva um susto com Grécia, ainda muito fraco. Aí tem o Brexit, mas ela está crescendo mas tem um problema fiscal, teve toda aquela desconfiança em relação ao orçamento. Mas a França vai enfrentar tudo isso é financiável. os efeitos das manifestações, né, alguma coisa como a gente enfrentou aqui no Brasil com a greve dos caminhoneiros, só que uma economia, uma situação melhor. Nós temos problemas no Brasil para serem resolvidos. A Argentina numa crise, recessão. Então você tem vários pontos. O Japão que não consegue crescer. China brigando para não desacelerar, a gente não sabe exatamente o que eles estão fazendo para tentar segurar um ritmo muito alto ainda de crescimento. Então o mundo não está numa situação assim suave, né? O mundo é sempre divertido. O que torna a vida... Mas eu discordo. O que torna a vida... Você acha que está tudo bem, Fábio? Não, tudo bem não. O primeiro indicador que eu acho que o economista tem que olhar, lógico, tem que olhar em volta, é o PIB, a evolução do PIB. É lógico que você tem que ver se esse PIB está sustentado ou não. Mas há muito tempo, né, você tem um crescimento sincronizado entre China, Estados Unidos e Europa. Eles crescem, esses três blocos crescem de uma maneira relativamente sustentável, digamos assim, há um bom tempo.
eu não vejo ameaças de curto prazo levando a economia global a ter uma recessão, uma interrupção como teve em 2008, 2009. Lá sim, você teve um processo de destruição de riqueza fenomenal. Né? Agora, você deve ter volatilidade sim, mas eu não vejo de riqueza sendo destruída. Não tem motivo de você ter uma destruição de riqueza para ocorrer. Não sei, gostaria de ter mais argumentos. Eu acho assim, tudo isso que nós estamos discutindo aqui indica, pelo menos, isso está testado pelo mercado, o índice VIX americano, que é o índice que mede a volatilidade diária do S&P 500, que é o principal índice acionário americano, ele está mostrando 35% de volatilidade. Né? Isso significa que, olhando para o horizonte de um ano, os agentes econômicos enxergam a possibilidade da Bolsa Americana subir 35% ou cair 35%. Significa que o disparo afunda. Os agentes estão com uma divergência em relação ao preço ali bastante elevada, né? Aí quando questionam as projeções do mercado... Aí, olha... Dá uma variável de 70%. Dá uma variável de 70%. Projeção dele, fala, minha inflação pode estar em 3,70, 4,20, você reclama? Não. Então, quer dizer, mais ou menos por aí. Isso indica que existe muita dúvida no mercado. Se você olhar as arbitragens que a gente tem no câmbio, as arbitragens que a gente tem nas treasuries, nos mercados acionários globais, isso mostra mais ou menos essa dúvida, né? Essa dispersão das expectativas que pode significar apenas que a gente está num processo de rearranjo. Agora, entrando no pode ser só mau humor, né? É um mau humor que custa caro. Sim, custou alguns trilhões de dólares esse mau humor. A Bolsa Americana, ela caiu exatos 30%. 30% de alguns trilhões de dólares. São vários trilhões de dólares, isso é riqueza. Está dizendo que vai desacelerar a economia mais para frente. Eu estou apenas dizendo o seguinte, esse momento que o exterior vive, ele se estabelece como um cenário importante para o agente econômico brasileiro tomar decisões. Né? Eu tenho a impressão que aqui, mais uma vez, o otimismo é relativamente grande em relação aos próximos trimestres, porque a gente está saindo de um processo recessivo, de uma recuperação modesta, mas uma recuperação que ela vem mantendo um ritmo razoavelmente consistente. Né? O consumo das famílias tem melhorado timidamente, o emprego tem melhorado timidamente, o investimento das empresas tem melhorado timidamente, e as empresas em particular têm um cenário hoje bastante positivo. Né? Se você olhar as empresas que fazem parte do Ibovespa hoje, ou que são negociadas em bolsa hoje, os balanços delas estão significativamente diferentes do que estavam 6 anos atrás, 4 anos atrás. Elas reduziram demais o endividamento, elas se colocaram numa situação de posição de caixa muito positiva e estão aguardando sinais alvissadeiros para o investimento. Então elas estão ali prontas para tomar decisões de investimento que vão produzir um impulso positivo para a economia brasileira. Se a economia brasileira conseguir manter o cenário de juro longo muito baixo, como está agora, o juro de 10 anos está abaixo de 10%, está em 9,57%, eu estava vendo hoje lá o juro para 2029, isso é um nível baixo para a gente, isso mostra que a percepção em relação ao futuro ela mudou significativamente, sem que nenhuma reforma tenha sido efetivamente feita. Se a gente caminhar pelo menos 20% nas reformas, eu acho que esse sentimento de otimismo, de estabilidade pode se consolidar e produzir um arranque melhor para a economia brasileira no ano que vem. O que eu acho que é importante é que a gente não tenha essa percepção de bala de prata. Né? Tem que acontecer rapidamente algo de modo que haja uma percepção mais positiva. Essa história de bala de prata, a gente já viu no passado e não dá certo. Né? Achar que de uma hora para outra você ajusta a economia, estou me referindo evidentemente lá ao plano Collor, lá atrás ao primeiro ano do governo Collor. Eu entendo que é importante se manter a expectativa de que é possível você ter um ajuste fiscal num período mais longo, 3, 4 anos. Né? Isso sim eu acho que é ter uma política e uma sinalização positiva e responsável. O que me parece esquisito é você falar que você consegue ajustar as contas públicas em 1 ano, 2 anos. Isso é absolutamente impensável. Então, o Paulo Guedes acreditou nisso. Não, mas isso é uma transmissão
de uma mensagem muito perigosa, porque a gente sabe que não vai acontecer. Quem tem um pouquinho mais de responsabilidade não fala um negócio desse. Então, é importante dizer que não conseguimos fazer esse ajuste tão desejado em 2 anos. O importante é não perder a expectativa que em 3, 4 anos o país consegue crescer 2,5%, 3,5%. E tá ótimo se a gente conseguir crescer nesse ritmo, com esse ruído que tem lá fora e com as dificuldades tradicionais que a gente tem no mercado de trabalho, que vai ser devastado em parte pela chegada das novas tecnologias. Isso não está sendo discutido, isso precisa ser colocado na balança. Você tem uma forte utilização de tecnologia de ponta, de novas tecnologias na indústria, no serviço. O setor de serviço não reage, o emprego no setor de serviço não aumenta. Por quê? Porque você tem utilização crescente de informática, todos esses elementos de ponta da tecnologia que não vão permitir que o emprego cresça. Então, não podemos permitir que hoje 12 milhões de desempregados suba para 13, 14, 15. Então, tem uma série de aspectos que precisam ser tratados com relativa seriedade. Agora, prometer que você vai ajustar as contas, né, em 1 ano, 2 anos, me parece algo bastante perigoso de se falar. Agora, Fábio, tecnicamente há essa paciência. Agora, a sociedade vai ter essa paciência, porque inclusive a gente vê manifestações de internautas, você percebe que as pessoas apostam muito no governo Bolsonaro como sendo capaz, sim, de produzir resultados rápidos em relação ao ajuste, em relação à segurança, em relação ao desemprego, porque é uma constante, você prestando atenção aí nos comentários, sociedade não, ele resolve, Paulo Guedes é ótimo, e quem acha algo diferente é porque torce contra. Não pode ser visto assim. Mais uma vez, em 1990 a gente tinha a mesma ótica, que ia tudo se resolver num governo só. Não é assim que as coisas funcionam. Tem que ter um processo, né? É importante que haja uma semeadura de etapas novas da economia brasileira. O que isso significa? Primeiro, que você vai manter os juros em equilíbrio em relação à inflação, que você vai manter o setor externo relativamente positivo na sua evolução. Agora, precisamos desenhar a repartição do sacrifício fiscal. Quanto paga o setor privado nesse ajuste, quanto paga o setor público. Hoje é um desequilíbrio brutal entre o sacrifício do setor público e do setor privado. O setor público é mínimo comparado com o setor privado. Se não for feita uma transmissão adequada desse modelo de ajuste, eu estou falando das contas públicas, evidentemente, isso pode ter uma reversão ruim daqui 6, 7, 8, não sei quantos meses. Mas a questão que a Denise levantou eu acho importante, e não estou pensando nas ruas necessariamente, nos coletes amarelos ou nos eleitores. Justamente porque tem os 100 dias, etc. Eu estou pensando no mercado. A agenda do mercado. A agenda do mercado. É a agenda internacional. Quer dizer, olhar o Brasil com desconfiança. A agenda do mercado, isso é pior. Ela tem uma técnica um pouco diferente. A técnica do mercado, a gente tem até um termo técnico para isso lá em micro, em macro, né? Que é a paciência. Né? A paciência do agente mercado, ela não é muito grande, não. Ela tem um ou 2 trimestres de balanço para olhar, ela não quer ver o futuro, não. Ela quer ver o resultado agora. Então, eu acho, sim, que aí olhando, pensando com a minha cabeça aqui de analista de mercado financeiro, eu acho que as expectativas, que são um componente importante, elas vão ser bastante importantes nos primeiros 6 meses, e o mercado, sim, vai tentar trazer para esses 6 meses boa parte das reformas. Tentar enxergar um futuro, já de cara, agora, com as reformas. Se isso não acontecer, eu acho que a volatilidade do mercado pode aumentar. Aumentando, por que isso me interessa? Falando em economia, não em mercados aqui, eu vou falar em economia agora. Porque de uma maneira ou de outra, a volatilidade que acontece no mercado, nas bolsas, nos títulos, no câmbio, acaba afetando os agentes econômicos que tomam decisões na economia real. Então, a taxa de crescimento que eu planejo para o ano que vem, que eu imagino, que eu projeto lá nos meus modelos com determinado grau de otimismo, ela pode ser prejudicada sim, dentro dessa dinâmica interna, mas paciente com as reformas, que olha as reformas no horizonte muito maior do que aquele que o mercado queira olhar. Se tiver esse descasamento, se o mercado entender que precisa de reformas mais rápido do que o Congresso consegue entregar, a gente pode ter uma volatilidade aqui. Aí eu vou precisar enxergar o crescimento
um pouco mais parcimoniosamente. Aí eu mudaria a taxa de crescimento de 3 para 2,5. Não pode ser feito em 2 anos. O ajuste fiscal tem que ser acenado, indicado como algo que você vai fazer no médio e longo prazo, com relativo realismo, mas sem exagerar também na nossa incompetência em gerir esse ajuste. É bom lembrar que nós estamos com uma situação de desequilíbrio fiscal faz 3 anos. Desde 2015, a gente tinha uma situação de superávit primário, depois ela virou déficit, em meados de 2015, início, e de lá para cá é um déficit primário imenso, né? imenso. 180 bi. 150. 3 anos e meio aproximadamente. A meta é 159 bilhões, não, né? mas isso Ainda chega. tem maior ainda acho que dá não, isso. chega, mas já mostra bem o quanto está ruim. Mas o prazo é muito longo, são 3 anos. Desde a década de 90, nós não tivemos um período tão longo de déficit primário durante assim, tantos meses, durante um prazo tão longo. Então vai chegar um momento que o mercado mesmo, e aí o mercado no sentido amplo, anônimo, internacional, fala, olha, peraí, essa paciência vai ter um fim. Né? Mas não necessariamente a gente precisa da noite para o dia, que não vai conseguir gerar esse superávit primário, se não apresentar um plano. Então apresentemos um plano razoável. Como vai ser o sacrifício do setor público? Que setores serão penalizados? Como é que vai ser o sacrifício do setor privado? Vamos aumentar, melhorar a comunicação. Né? A gente já viu como é que é essa discussão aqui na Prefeitura de São Paulo anteontem, né? Ontem, tiro, bala, pedra, ninguém sabe direito. Então esse assunto tem que ser tratado com responsabilidade. Se isso não for tratado, aí sim, eu concordo. Aí a volatilidade pode ser maior do que essa que você expôs. Agora, pensando nessa paciência, como é que fica a ideia de fatiar, por exemplo, a reforma da Previdência? Com todo mundo apostando demais na reforma da Previdência, de repente virou a salvação do país. A ideia que você tem é isso, você faz a reforma da Previdência, está tudo resolvido, ou 50% dos nossos problemas ou mais estaria resolvido. Se não for assim? O fato é que o mercado ele começou a discutir algumas reformas da Previdência ao longo dos últimos 2 anos, do impeachment para frente, e nenhuma delas se mostrou viável em cima da mesa do Congresso. Todas que foram discutidas, foram mandadas por e-mail, foram mandadas em e-mail físico, foram discutidas exaustivamente nas salas de reuniões de várias empresas de consultoria do mercado, elas simplesmente não viraram absolutamente nada. Né? Poderia citar aqui 10 delas. Nós temos alguns desenhos de reforma previdenciária que ainda talvez estejam valendo. O fato é que hoje, né, final de dezembro, vésperas da posse do novo presidente, a gente não sabe de fato qual é o desenho oficial que a nova equipe econômica vai apresentar. Então, como é que eu tenho me comportado como agente econômico, analista do mercado? Eu vou esperar o pessoal tomar posse. Vou esperar que eles apresentem, nas primeiras semanas de janeiro, talvez em fevereiro, o seu primeiro esboço de reforma da Previdência, para tentar imaginar os impactos dessa reforma ao longo do tempo sobre o déficit público. Essa é a minha decisão. A única coisa que eu tenho em mente é que alguma reforma previdenciária vai ser feita. Agora, eu acho que esse tem sido o desenho que está na cabeça da maior parte dos analistas de mercado. Né? Eles estão lá esperando a proposta ser enviada para eles fazerem uma análise. Agora, a hora que você rodar o modelo, a hora que você avaliar os impactos dessa reforma sobre o déficit público futuro, você não pode apresentar nos próximos 3 anos um déficit maior do que você tem hoje. Em hipótese alguma. E as projeções são ruins para a Previdência, sempre. Né? Aliás, não deve apresentar déficit nenhum. Aí já fica difícil. Eu estou falando do déficit da Previdência. Ah, tá, da Previdência. Tá? Então, você tem um limitador que é tolerável. O que o mercado tolera, eu imagino? Um crescimento ali, talvez, você desconta o que a gente chama ali de os fatores cíclicos, tirando os estruturais, então é uma discussão essencialmente técnica, você faz ali um arranjo nos números, filtrando uma tendência que ele teria só pela desaceleração da economia. Se a economia acelera, você pode melhorar, etc. e tal. Tudo bem. Agora, eu acho que eu tenho tentado me comportar como a cabeça média do analista de mercado. O que está todo mundo esperando a proposta oficial vir e, a partir da proposta oficial, colocar esses números ali
para rodarem, para ver como é que Pois fica é, ali. E aí tomar uma decisão. Agora a impressão é que eles não têm um projeto ainda formatado, não é? Porque eles estão aceitando O meu sugestões. palpite, um palpite é esse. Não tem. Não. tem. Inclusive porque a posição de Paulo Guedes declarada, ele defendia a reforma que está lá, do Temer, com as modificações que ela sofreu. Ele acha que seria um caminho andado já importante, inclusive em termos de tramitação. Você não teria que retornar tudo, você começar do zero, com comissões, com tudo, e levando em conta a renovação do Congresso. Agora a gente sabe que no Brasil, você tentar aprovar qualquer coisa no grito, não funciona. No grito não vai funcionar. Quer dizer, na verdade, para que funcione qualquer reforma, você tem que discutir pelo menos as premissas básicas, você tem que discutir com a sociedade, via Congresso, via mídia. De reforma da Previdência, nenhuma estratégia não funciona vai rolar. Nenhuma. Mas então Nenhuma nos vai falar, preparemos para o dilúvio. A reforma vai ser legal. Porque, não, no grito, você colocando uma reforma com um número X fechado, oculto, caixa preta, não vai funcionar. Não tem a menor chance de funcionar. Por isso que tem que se deslocar essa discussão para um âmbito mais técnico, mais transparente, que chegue um pouco a alguns setores da sociedade. Caso contrário, esquece. Uma discussão fechada, caixa preta, goela abaixo, não vai funcionar. Porque é a mesma coisa Esperemos que o método... né, Fábio? Você vai falar, vai ter um tratamento que é ruim, a pessoa falou, você tem que fazer, eu dou aqui um pouquinho para amenizar e tal. Você não vai achar legal, você vai falar, oba, não, que bom. Ninguém vai... Não, mas aí a gente volta... O que eu imagino que seja o ideal nesse momento é tentar considerar as reformas como um todo, como uma agenda que tem que ser evidenciada nos próximos meses, nos próximos 2 meses de prazo, janeiro e fevereiro. Acho que mais que isso, não dá para esperar. Se nada acontecer daqui até lá, eu acho que o primeiro passo é colocar alguma coisa em cima da mesa, em todos os sentidos, para que isso possa ser avaliado, eu acho importante, porque é o que eu faço da minha vida, para que o mercado possa avaliar. A partir do momento que o mercado avalia, a resposta que ele pode dar pode ser neutra ou pode ser negativa. Qual seria a pior resposta que o mercado daria? Aumentar a volatilidade dos mercados, isso contaminar a economia e colocar ela em desaceleração. Muita gente vê como desprezo a posição do mercado, ela fala, mercado que se dane, que separa, Cassino, não é blá, blá, blá. Não é especulação eu já não estou mais atrapalha nessa tanto, página, né? eu mudei. Mas atrapalha concretamente, atrapalha a inflação, atrapalha a política de juros, custo, né? Por isso que essa discussão, eu acho que tem que ser ampliada. E não você chegar com algo pronto, com o PF na mesa e falar, olha, coma ou não. Mas não pode enrolar muito também para discutir. Não, você pode, não é enrolar, você pode discutir uma questão que é de interesse de toda a sociedade, de vários setores, de várias corporações e falar, olha, meu amigo, ou a gente conserta as contas do país num sentido amplo, ou então isso vira uma Grécia. Mas os servidores não vão aceitar o que aconteceu em São Paulo, que você citou. Mas exatamente. Não parou no quebra-pau e na aprovação. Tem greve marcada para o começo do ano. Então, mas esse é um problema de comunicação de quem está liderando esse processo de discussão. Senão, nós vamos voltar à época dos planos econômicos, que eram lá montados, elaborados na madrugada, e depois apresentados e todos apavorados para tentar entender aquilo. Se nós adotarmos a mesma política, eu acho que aí sim nós podemos ficar muito preocupados. Agora, se mudar o método, se houver uma mudança de método, com negociação com a sociedade, aí eu acho que a sociedade pode querer entender o que é história recente. Mas que tipo de negociação? Negociação com a sociedade, com o Congresso, com sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores. É o único jeito para você convencer a sociedade de que aquilo é fundamental para ela. Mas sairia uma reforma muito fraca, não? Gente, se nós não discutirmos isso, vamos ter um outro fracasso. Sem a menor dúvida, porque o investidor internacional vai olhar para o Brasil é um dos países que é objeto de investimento no mundo. E é pequenininho, comparado com outros mercados, Coreia, enfim, China, etc. Se o investidor internacional, que é um grande financiador das contas públicas, do setor privado, olhar para o Brasil, que não tem muito tempo também para gastar com o Brasil, o Brasil não é a quinta maravilha do mundo, e resolver tirar dinheiro do Brasil, não é nem colocar, é tirar dinheiro do Brasil, isso se transforma no inferno. Então, mas ele não tira se a reforma demorar muito?
ele tira se ele não sentir que temos uma convicção de governo e sociedade de que somos capazes de cuidar de nós mesmos. Eu gostaria de fazer um contraponto aí. Pode fazer vários. Eu acho que a gente acabou de sair de um maior campo de discussão que uma democracia pode ter nesse tema, que é a eleição. Isso. O Bolsonaro ganhou a eleição exatamente com esse mandato. Resolva as contas públicas. E ele vai exercer esse mandato. Ele não vai conversar com ninguém. Não tem que conversar com ninguém agora. Ele vai exercer esse mandato. Se isso vai dar problema para ele ou não, a gente vai saber daqui a 4 anos. Não, esse é o ponto. A gente sabe antes. Né? Na verdade, a gente sabe antes. Se a proposta for ruim, o que é uma proposta ruim? Aquela que não atende ao anseio da sociedade. Se a proposta for ruim e não atender o anseio da sociedade, não tem a menor dúvida, vai ser estresse. Se não Mas atender, eu não vejo como é que a reforma da Previdência pode atender o anseio da sociedade. Tem que atender. Não vai atender. O pessoal quer continuar aposentando cedo, com o máximo benefício possível, bom, na Europa, algumas categorias fora. Na Europa, 2 semanas da minha aposentadoria eu vou ficar Então, bravo. na Europa se testou essa lógica durante muito tempo, né? Alguns foram bem-sucedidos, outros nem tanto. Né? Então a gente tem que seguir o exemplo daqueles países que foram mais bem-sucedidos, e não daqueles que sofreram e penaram anos a fio, como a Grécia. Mas todos têm briga, né? Todos têm briga, isso é normal. Todos vão defender o seu grupo de interesse. Agora, se nós acharmos que existe um pacote pronto, idealizado, perfeito, esquece. Né? Ou a sociedade sente e discute os pressupostos dessa reforma, e o investidor estrangeiro, que é o nacional também, que está lá fora, é a mesma coisa, ele vai olhar para o Brasil e falar, pô, estão me dando muita dor de cabeça. Então eu vou aplicar agora um dinheiro na Coreia do Sul, que eu acho mais interessante. Passamos por impeachment, por eleições turbulentas, isso recessão. Sempre tem, vários países têm, mas ninguém desafia a lógica fiscal durante muito tempo. Mas aí a gente tem uma outra questão, que é uma forma diferente que Bolsonaro está propondo de negociação política. Negociação com bancadas, ele não tem colocado muito essa coisa de discussão com partidos, talvez mude um pouco, porque ele até teve reuniões com alguns líderes partidários, Paulo Guedes tem demonstrado preocupação, mas vai ser um outro lado de inovação nas discussões. Então, além da proposta ter de ser aceitável e viável, vai ter de ter capacidade de articulação com o Congresso, não é só discutir com os agentes econômicos e sindicatos e tudo mais, tem que discutir com o Congresso e com bancadas que estão diferentes. Agora, a composição que a gente não sabe exatamente a que vieram, não é? Isso para mim é cosmético. O que importa são os grupos de interesse que vão ser prejudicados ou não. Você acha que os lobbies vão pressionar? Os lobbies, evidentemente, vão pressionar. Você pode dar pirueta, salto carpado, etc. Mas o sindicalismo perdeu o tradicional. Não importa. Você tem que chegar para o setor público e falar, bem, qual a cota de sacrifício que vão ter juízes, enfim, todo o estamento público. Nós vamos abrir mão de 10% da nossa renda nos próximos 10 anos. Qual vai ser a taxa de sacrifício do setor privado? Puxa, a gente olha para trás aqui, o que a gente já se sacrificou? Mas a gente pode se sacrificar mais 5%. Algum número vai ter que ser criado nessa equação. Senão nós vamos, infelizmente, para uma discussão sem fim. Pelo que a gente viu do salário do Supremo, o sacrifício vai ser baixíssimo, né? Basta ver essas discrepâncias. O sacrifício deve ser basta ver essas discrepâncias. Então, é só com transparência, compliance, maior compliance na sociedade, que eu acho que a gente consegue aprovar uma reforma mais cedo ou mais tarde. A impressão, e é mais uma vez uma impressão, isso não é o campo que eu me sinto tranquilo para andar, a impressão que eu tenho é que, num primeiro momento, o Bolsonaro não vai estar, o Bolsonaro e a equipe, o governo Bolsonaro não vai estar preocupado com a popularidade dele. Ele vai receber o mandato dele. Ele vai com muita força política, né? Como um grande patrimônio que ele tem, para tentar lançar o projeto que é globalizado, é bem amplo, de exercício de governo que ele tem para os 4 anos. Ele vai tentar fazer bastante coisa na frente. Tanto é que ele tem coisa que ele vai colocar na área ambiental, tem coisa que ele vai colocar na área da educação, coisa que ele vai colocar na área da saúde, tem coisa que ele vai colocar na área tributária, na área previdenciária. Ele vem com intenções em quase todos os campos do exercício de um governo. Ele não vem para, eu vou sentar e vou ver o que eu vou fazer. Ele já veio com isso na cabeça, e as manifestações que a gente tem colhido
dos ministros que vão ser empossados, desde o ministro que é o ministro das Relações Exteriores até o ministro da Saúde, é que ele já tem, né, na manga bastante coisa para mostrar nos primeiros meses. Agora, se isso vai ser popular ou não, né, é só vendo. Agora, uma coisa que é importante, que é da qual que eu tento monitorar aqui, olhando só o meu quadradinho aqui, se o mercado vai receber bem ou não as propostas na área econômica. Essas propostas na área econômica me preocupam em particular, porque elas são muito esperadas pelo mercado. A estabilização fiscal que a gente vai sinalizar agora no primeiro semestre é fundamental para que esse juro longo se estabilize, para que a taxa de crescimento se estabilize, para que os mercados acionários consigam se estabilizar numa direção que dê para o investimento privado Nisso a queda de preços vai ajudar. Essa queda de preços que a gente vem tendo atualmente vai ajudar bastante. Quer dizer, do ponto de vista de preços, de inflação, a gente pode esperar um bom primeiro semestre. Isso vai ajudar bastante. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é por aí. Transição acabou, né? Então, a partir da semana que vem, vamos conversar a respeito de fatos concretos, acabou a expectativa. Exatamente, porque agora acabou a transição, que foi muito longa, desde as eleições, toda a disputa, as brigas que isso daí provocou, né, os extremos do país. Então, agora, o que a gente espera é que encontre um caminho único, né? Tem que governar, só que tem que deixar os canais com a sociedade abertos. Porque será exatamente a sociedade que vai ser beneficiada ou prejudicada, que vai gerar essa sensação de mau humor ou bom humor que o mercado lá de fora ou aqui de dentro vai capturar. Se ele perceber que existe uma, digamos, percepção ruim da capacidade de sustentação do novo governo ou da capacidade de ajuste e de equilíbrio das contas, não tem a menor dúvida que lá fora você começa a rebaixar a nota do Brasil e aí aumenta o custo de financiamento e se essa crise, espero que não é que o Trump insiste em criar, não chegue até nós. Eu acho que se o Trump ficar um pouquinho quieto, né, eu acho que a gente transita com um bom ritmo de crescimento internacional. Bom, vamos fechando por aqui mais esse Economia em Foco. Eu agradeço muito a participação do Pedro Paulo Silveira, da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, obrigada. Eu que agradeço o convite, Denise. E o Fábio Silveira, da Macrosector. Obrigada também, Fábio. Obrigada a você que nos acompanhou. A Economia em Foco agora só volta em 2019 com o novo governo e provavelmente falando de dados mais concretos. Vamos torcer para que na próxima semana já tenhamos pelo menos um esboço do que a equipe econômica pretende fazer e também nas outras áreas. Um ótimo final de semana e um ótimo ano novo para quem acompanha a Economia em Foco.